Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é uma satisfação, uma alegria, mais uma vez estar aqui para cooperar neste projeto Quarentena Conectados, nesta live jovem, pelo qual nós estamos aqui para adorarmos, exaltarmos e glorificar o nome de Jesus. Este é o nosso objetivo. Apesar de, mas de uma coisa é certa, é que nós podemos sim adorarmos a Deus, nós que aqui estamos e você que está aí no seu lar, porque um só Espírito é o que habita em mim e é o que habita em você. Um só Espírito é o que habita na igreja. E nesta noite eu quero continuar adorando a Deus, continuar através da ministração da palavra do Senhor, podendo ser um instrumento da parte de Deus para transmitir algo que Deus colocou em nossos corações. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, ao nosso Deus, porque reconheço as minhas limitações, reconheço que preciso muito da graça e do poder e da direção do Senhor, porque se assim Ele não me concedeu, eu não poderia transmitir nada de útil para vocês. Também agradeço ao nosso pastor Jailton pela confiança que nos concede estarmos aqui nesta noite para estar ministrando a palavra. Agradeço também ao nosso amigo, nosso irmão Alan Felipe, que está na liderança deste projeto sendo feita. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. É uma leitura um pouco extensa, mas você vai compreender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.
Meus queridos e amados irmãos, o tema desta mensagem é uma igreja cheia do Espírito. Esta carta é a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso. Esta carta é uma das cartas em que Paulo escreveu e enviou enquanto ele estava preso na prisão de Roma. Paulo envia esta carta a essa igreja de Éfeso, igreja essa em que ele passou um bom tempo instruindo os irmãos, passou um bom tempo fazendo a obra de Deus naquela cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é uma cidade da Ásia Menor, em que é uma cidade portuária, sendo uma cidade, posso assim dizer, muito badalada naquele período contemporâneo. Era uma cidade em que os comerciantes ali muito abundavam, porque, como eu já disse, era uma cidade portuária e ali eles se faziam muito comércio. Aquela cidade, eles tinham dois deuses pelo qual eles adoravam. Uma das deusas a qual os efésios adoravam era justamente a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Outro deus aqui eles adoravam ali na cidade de Éfeso era o deus Baco, que era conhecido como o deus do vinho. Então você percebe que os irmãos de Éfeso, a cidade de Éfeso, ela estava abundando na idolatria, ela estava abundando no pecado. E perceba que esses dois deuses, tanto Diana como Baco, eles requeriam coisas dos moradores e daqueles que o adoravam e que sacrificavam a eles. Diana requeria daqueles que iriam oferecer sacrifício a ela, era prostituição, orgia. Tanto assim também Baco, pelo que ele buscava dos seus adoradores com que eles se embriagassem, a ponto de eles começarem a realizar orgias, a ponto deles começarem a fazer prostituição cada vez mais de forma deliberada. Mas a palavra de Deus alcançou a cidade de Éfeso. Oh glória! E aonde Jesus chega, as coisas vai se tornando diferentes. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Perceba bem, amados irmãos, mas eu quero aqui enfatizar isso. Eu gosto muito deste versículo, e geralmente quando eu estou ministrando, Deus me direciona para falar deste versículo. A palavra de Deus, conforme diz na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus chegou em Éfeso. Oh glória! Aleluia! Esta carta do apóstolo Paulo a Éfeso é uma carta que contém apenas 6 capítulos. No primeiro capítulo, Paulo vai falar, no início de tudo, a sua saudação. Ele vai introduzir também as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da nossa redenção e cabeça da igreja. No capítulo 2, Paulo vai dar ênfase e falar sobre a salvação é pela graça. Ele também vai falar acerca os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Paulo também vai falar no capítulo 3 sobre o ministério da vocação dos gentios e o apostolado dele próprio. Paulo também vai falar no capítulo 4 sobre a unidade da fé. E também no capítulo 4, iniciando a partir do versículo 17, que vai dar continuidade no capítulo 5, Paulo vai falar sobre a santidade cristã, é oposta aos costumes dos gentios. Então, amados irmãos, perceba que Paulo vai trazer uma mensagem exortativa, doutrinária para os amados irmãos de Éfeso. E neste capítulo 5 que eu li,
a partir do versículo 1, Paulo vai trazer aqui uma mensagem por demais importante para eles, dizendo: irmãos, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Ele vai dizer: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Paulo está trazendo para os amados irmãos de Éfeso o seguinte: irmãos, este tipo de características são as características daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. Estas características são daqueles que não querem ter compromisso com Deus. Estas características são dos homens que estão inundados na impiedade, na iniquidade, na injustiça, na prostituição, e não querem se render à palavra de Deus. Mas Paulo está dizendo aos amados irmãos de Éfeso: com vocês é diferente. Vocês precisam apresentar a Deus sacrifício de adoração com ações de graças. Aleluia. Versículo 5, Paulo vai continuar a sua palavra, e ele vai dizer: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Oh glória, aleluia. Muitas pessoas pensam que para entrar, irmãos, no reino dos céus é fácil. Não, não é bem assim não. Para que eu e você possamos ter acesso ao céu, é necessário que nós adentremos pela porta estreita, porque Jesus próprio falou que existem duas portas. Uma é conhecida como a porta estreita, mas a outra é conhecida pela porta larga. A porta estreita, aleluia, só entra aqueles que querem ter compromisso com Deus. A porta estreita é aqueles que desejam contemplar a face do Senhor. A porta estreita é aquele que contempla ver o trono de Deus e se render lá no céu, dizendo: digno és, Senhor, de receber honra, glória, poder e majestade. Essa é a porta estreita pela qual nós devemos adentrar. Mas a porta larga é aquela que vai levar, aleluia, muitos para a perdição. A porta larga é aquela que vai levar muitos para longe de Deus eternamente. E deixa eu te dizer uma coisa aqui: você sabe qual é o maior castigo do inferno? Oh glória! O maior castigo do inferno é aquela alma que vai entender que nunca mais vai poder ter acesso a Deus. Oh glória! Porque a palavra do Senhor nos diz que todo olho o verá, e todo mundo vai se dobrar e vai dizer que somente Ele é o Senhor. Mas ali será tarde demais. Oh glória! Ali será tarde demais. Oh glória! Seja dado ao nome de Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. No versículo 6, Paulo vai dizer: ninguém vos enganes com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está falando para os irmãos de Éfeso: estejais atentos com as vãs filosofias, estejais atentos com as heresias, estejais atentos com aqueles que vão vir conhecidos como falsos profetas. E isso é uma verdade, irmãos, não é algo, aleluia. A palavra de Deus tem nos orientado a estarmos atentos com as vãs palavras, as vãs filosofias e as heresias. E eu deixo aqui um recado para você: seja semelhante aos irmãos, aleluia, de Bereia. Oh glória! Eu gosto muito dessa passagem que está lá em Atos capítulo 17. Diz a palavra de Deus, quando Paulo chega lá e que ele estava pregando para os irmãos de Bereia, os irmãos de Bereia estavam conferindo: peraí, deixa eu ver se está nas escrituras, peraí, deixa eu ver se tem
incoerência. Peraí, deixa eu ver se isso aí é mesmo de Deus. Ei, irmãos, a gente precisa, aleluia, buscar mais de Deus. A gente precisa conferir se aquilo que está sendo anunciado realmente vem da parte de papai. A gente precisa entender, porque senão nós seremos embaraçados. Aleluia. Versículo 7 ele diz: portanto, não sejais seus companheiros. O que é que Paulo está dizendo? Não seja companheiros daqueles que não querem ter compromisso com Deus. Não sejam seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Oh glória. Paulo lembra aos irmãos de Éfeso que em outro momento eles estavam envolvidos nas trevas. Paulo lembra aos irmãos de Éfeso que em outro tempo eles eram semelhantes àqueles que estavam praticando tudo aquilo que ele anunciou dessas características das obras carnais. Mas agora não. Agora ele estava falando para os irmãos de Éfeso que eles foram iluminados e que agora eles eram luz. A luz de Jesus Cristo, ela inundou em nossos corações. Em João capítulo 1 ele nos diz que Ele é a luz. Oh glória! E os homens da terra amaram mais as trevas do que a luz. Aleluia! A luz que é Jesus nos alcançou. E o próprio Jesus Cristo, ele fez, aleluia, uma palavra e uma comparação, e ele nos disse assim, que vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Vocês são a luz. Jesus traz essa expressão de luz para a igreja, dizendo que a igreja precisa ser a luz da terra, para que aqueles que estavam em trevas possam resplandecer, ou melhor, ser alcançado pela resplandecente luz que está na igreja. Bendito é o nome de Jesus. Porque, aleluia, no outro tempo vocês estavam em trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito é estar em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo estava dizendo para os irmãos de Éfeso: olha, irmãos, vocês são luz, e vocês precisam resplandecer a luz de Cristo que está habitando em vocês, de tal modo que a vossa vida vai condenar as obras daqueles que estão nas trevas. Porque, aleluia, preste bem atenção, o que significa trevas? É justamente a ausência de luz. Mas quando a luz, oh glória, quando a presença da luz chega, ela vai manifestar aquilo que está oculto. Bendito é o nome de Jesus Cristo. E você que é luz, quando você começar a andar e fazer as coisas que são da luz, você vai manifestar as obras infrutuosas daqueles que não querem ter compromisso com Deus, de tal forma que você vai condenar as obras deles. Por quê? Porque muitos poderão chegar diante de Deus e dizer assim: eu não tinha condição, eu não tinha capacidade, eu não consegui deixar de lado o meu pecado, eu não consegui de viver uma forma agradável ao Senhor. E bem sabemos que não é pela nossa própria força, mas é por Cristo Jesus que habita em nós. Aleluia! Eles não vão ter razão de forma nenhuma de chegar diante de Deus e falar alguma coisa. Sabe por quê? Porque eu e você, que fomos iluminados pela luz, somos seres humanos igual a Ele. E por que é que eu e você abrimos a porta do nosso coração para que a luz adentrasse, e aqueles que estão vivendo nas trevas não abriram?
somos seres humanos iguais àqueles que estão vivendo nas obras das trevas. Você que está na luz, quando você pratica aquilo que é da luz, as tuas obras estão dizendo assim para aqueles que estão nas trevas: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo vai te esclarecer. Eu quero, aleluia, trazer esta palavra de Deus ao seu coração. Oh glória, você pode estar cercado de trevas, oh glória, mas eu quero dizer que a luz de Cristo quer te iluminar hoje. O Senhor quer habitar dentro da tua vida. Aleluia, aleluia. Paulo continua o versículo e ele vai dizer assim: portanto, olha só, Paulo vai estar trazendo a atenção para os irmãos de Éfeso e ele vai estar dizendo: portanto, irmãos, vede prudentemente como é que andais, não como necios ou como louco, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Irmãos, estamos vivendo, aleluia, uma atualidade de dias tão tenebrosos, aleluia, de dias maus nessa terra. Somente aqui no Brasil, se não me falha a memória, já foi quase 20 mil pessoas que morreram por conta dessa enfermidade. E se eu for contabilizar aqui de forma mundial, vai ser gigantesca o número. Estamos vivendo dias maus, irmãos, não somente também por conta desses aspectos, mas por quê? Porque as pessoas não querem ter compromisso com Deus. Aleluia, mas tudo isso nos indica que são sinais da volta de Jesus. Porque os sinais da volta de Jesus são evidentes em nosso meio. E por isso que Paulo vai dizer aos amados irmãos de Éfeso: vede prudentemente como é que vocês estão andando. E aqui eu acho muito interessante isso, oh glória, que Paulo chama a responsabilidade nossa de forma individual. Eu preciso observar como é que está a minha vida. Cada um, aleluia, de você que está nos assistindo, precisa analisar como é que está a sua vida, como é que vocês têm andado diante da presença de Deus e também diante da presença dos homens. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou como loucos, mas vocês devem andar como pessoas sábias, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Aproveite o tempo que Deus tem lhe dado, aleluia, busque mais de Deus, aleluia, se humilhe mais ao Senhor. Se você tem alguma dificuldade e não está conseguindo, aleluia, se apresentar mais diante da presença do Senhor, diga isso a Ele, seja sincero ao Senhor: Deus, eu preciso do Teu auxílio, eu preciso da Tua ajuda, eu não estou conseguindo me libertar, Senhor, desse pecado, eu não estou conseguindo, Senhor, deixar de fazer aquilo que não agrada a Ti. E você vai ver que o poder de Deus vai abundar na sua vida, a partir do momento que a sinceridade sair do teu coração. Bendito é o nome de Jesus, aleluia. Já estou me encaminhando para o final, irmãos. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Todavia o coração do homem é enganoso e perverso, quem é que pode conhecer? Diz a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, que o coração do homem é enganoso e perverso, quem pode conhecer? Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Versículo 18, ele vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, Paulo traz essa referência do vinho, porque ele bem sabia que os moradores de Éfeso eram adoradores do Deus Baco,
E esse Deus requeria deles a embriaguez, fazia com que eles se embriagassem e praticassem todo tipo de orgia. Por isso que Paulo traz essa referência, dizendo para ele: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que Espírito que Paulo está falando? Oh glória! O Espírito que Paulo estava falando é o Espírito Santo de Deus. Oh aleluia! Oh glória! Nestes dias em que nós estamos vivendo, amados irmãos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quando eu falo ser cheios do Espírito Santo, a própria palavra de Deus, e nós que somos pentecostais acreditamos que existem duas conotações: ser cheios do Espírito Santo de Deus, vivenciando os frutos do Espírito, e também ser cheio do Espírito Santo de Deus quando somos revestidos do poder de Deus. Oh glória seja dada ao nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, algo que eu anotei aqui, e aqui eu vou finalizar essa mensagem. A pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa e não um poder ou uma força. Em João capítulo 14, versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, ou Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo de Deus, Ele é o Paracleto. Oh aleluia! Quando Jesus disse assim: eu vos enviarei outro Consolador, Ele não estava dizendo que Ele iria enviar um anjo, Ele não estava dizendo que Ele ia enviar outro homem, mas Ele estava dizendo: eu vou enviar outro da mesma essência, da mesma autoridade, do mesmo poder, que vai estar com vocês todos os dias. Todos os dias Ele vai consolar a vossa alma, Ele vai te ajudar, Ele vai habitar em vocês, Ele vai inundar na sua vida. Enchei-vos do Espírito. É tempo de ser cheio do Espírito, é tempo de se encher do Espírito. Se nós não se enchermos de Espírito, não vamos. Às vezes as pessoas não conseguem compreender, amados irmãos, mas nós que somos a igreja estamos em guerra, e só existe um modo de vencermos essa guerra: é sendo cheios do Espírito, é evidenciando o fruto do Espírito nas nossas vidas e buscando o poder do revestimento de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo, Ele é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formastes em teu desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. São três pessoas, as três pessoas são plenamente Deus, e há um só Deus. O Espírito Santo, Ele é Deus. Escute bem isso e guarde no seu coração. Oh glória! Quando você sai da sua casa e você está dando um passo, que aonde quer que você vá, se era o mercado, se era o trabalho, se era a universidade, aonde quer que você vá, mas é Deus caminhando com você. Oh meu Deus do céu, é Deus caminhando com você. Me permita-me aqui dizer, esta semana eu iniciei a leitura de um livro que tem o Deus Esquecido. Aleluia! E eu percebi que era justamente sobre isso que Deus queria transmitir para a sua igreja, alertar ela, para que ela fosse cada vez mais cheia do Espírito de Deus.
E este livro ele vai nos mostrar como nós negligenciamos a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um poder, ele é uma pessoa. Aleluia! O Espírito Santo, ele é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ele é eterno. Oh, aleluia. Entenda isso. Existem atributos comunicáveis pelo qual Deus comunicou com o homem. Atributos estes como amor, bondade, justiça, santidade. Mas existem atributos que Deus não comunicou. E um desses atributos é qual? A eternidade. O Espírito Santo, ele é eterno. Oh, aleluia. De eternidade a eternidade, o Espírito Santo, ele já te conhecia. De eternidade a eternidade, o Espírito Santo, ele quer habitar em você. Jesus, amigo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele possui mente própria e ora por nós. Escute bem isso, Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é que é segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo, ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Ele possui uma mente, ele é uma pessoa. Deixa eu me adiantar aqui rapidinho para a gente finalizar. Quinto ponto que eu trouxe aqui: o Espírito Santo, ele tem emoções. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selado para o dia da redenção. Meu Deus, isso é forte. Aleluia. Efésios capítulo 1, preste bem atenção, versículo 13 diz assim: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados. Você, oh aleluia, você que já entregou a sua vida a Jesus, que ouviu o evangelho e neste evangelho acreditou, você foi selado pelo Espírito Santo. Versículo 14 diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Sabe o que é que isso significa? O Espírito Santo é a garantia de Deus para as nossas vidas. Ei, Jesus fez uma promessa. Sabe qual é a maior promessa que nós aguardamos como igreja? É a promessa que Jesus Cristo fez, que está lá em João capítulo 14, versículo 1, que ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar, mas eu virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Aleluia. E quando ele foi, ele enviou
a garantia, o penhor, meu Deus do céu, eita, este penhor testifica com o nosso espírito que a promessa é verdadeira. Este penhor, aleluia, testifica com o nosso espírito que Jesus está chegando, conforme diz lá em Apocalipse capítulo 22, e o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Se você é a igreja, o teu coração agora está inundando e dizendo vem Jesus, eita glória, vem Jesus, porque eu quero ver a tua face assim como o Senhor é. Vem Jesus, porque eu quero sair desse corpo corruptível para receber um corpo incorruptível. Vem Jesus, porque eu quero receber um corpo imortal e habitar nas mansões celestes. O penhor de Deus, o Espírito Santo, Ele é a nossa garantia. E eu finalizo aqui nesta sexta e última característica que eu anotei. O Espírito Santo, Ele é onipotente, onisciente e onipotente. Onisciente, onipotente e onipresente. Aleluia! Onipotência, Zacarias capítulo 4 versículo 6. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A onipresença, Salmo 139 verso 7. Para onde irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei eu da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer o Senhor a minha cama, eis que ali tu também estás. Se as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Onisciência, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele é onipresente, Ele é onisciente, aleluia, Ele é onipotente. O Espírito Santo, Ele sim tem emoções, por isso que diz que nós não podemos entristecer o Espírito, aleluia. Entenda nesta noite, o Espírito Santo quer habitar em você, e Ele quer te ajudar a vencer estas aflições que você está passando. O Espírito Santo de Deus, Ele é o ajudador, Ele é aquele que está conosco, Ele é aquele que veio para que eu e você possamos compreender. Não estamos só não, não estamos só não. O Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele quer habitar na tua alma. E nesta noite eu quero te dizer: rende a tua vida ao Senhor, e nesta noite se entrega totalmente a Deus. Nesta noite não negligencia a pessoa do Espírito Santo, em que Paulo traz esta referência aos irmãos de Éfeso, dizendo: se enchei-vos do Espírito. Nesta noite, aleluia, que o Senhor está falando conosco. O Espírito Santo quer abundar sobre a sua alma, Ele quer guiar a sua vida em todos os passos. O Espírito Santo quer te ajudar nas tuas decisões. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te consolar. O Espírito Santo de Deus, Ele que é Deus, quer habitar na sua vida e ter a plenitude, aleluia, do seu ser para si. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesta noite, se você entendeu que você é um pecador miserável e que precisa da luz de Cristo para, aleluia, viver de uma forma agradável a Deus, eu quero te dizer: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais o Senhor fará. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. Guarde esta palavra, meu Deus. Se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito, e não fique preocupado com preconceitos do que vão achar de você. Não fique preocupado, vai dizer: rapaz, olha só quer ser santo, só quer andar segundo os preceitos. Não fique preocupado com isso, Deus. A vontade de Deus
nada é mais importante para a sua vida. Se encha do Espírito. E a palavra do Senhor, ela nos diz em Atos dos Apóstolos, que quando, aleluia, foram repartidas sobre eles línguas como que de fogo, foram todos cheios do Espírito. Ali é o revestimento de poder. Eu acredito que você também pode ser revestido de poder, e o revestimento de poder é importante sim, porque o próprio Jesus Cristo diz: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, então sereis minha testemunha em Jerusalém, em Samaria e em todos os confins da terra. Seja revestido de poder, porque Deus quer te encher do seu Espírito. Que Deus aplique esta palavra em vosso coração, nas nossas vidas. Aí deriagaçu temandoriagaciai. E que nesta noite você possa ser cheio do Espírito. E que nesta noite você possa entender que o Espírito Santo quer guiar a tua vida, quer guiar as tuas emoções, que o Espírito Santo quer que você possa compreender que Ele é o seu amigo, Ele é o seu amigo, Ele é o seu amigo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais uma vez, saudamos a todos com a paz do Senhor. Os reis dos reis consagram.